Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eduardo Sartori e nesse vídeo nós vamos entender como a inflexibilidade psicológica pode levar a uma ansiedade social ou timidez. Olha só, primeiro vamos entender o que é essa ansiedade social, né? É um medo significativo e persistente ao longo do tempo de se mostrar ou aparecer em situações sociais em que se possa estar sujeito ao julgamento das outras pessoas. O que envolve falar, agir, decidir ou até sorrir e dar risada na frente das outras pessoas. O quanto isso é difícil vai depender do nível de ansiedade social de cada um. Beleza? Então tá, pelo título e pela capa desse vídeo já ficou bem claro que ansiedade social e inflexibilidade psicológica estão relacionadas. Vamos ver como. Então nosso primeiro passo aqui é entender o que isso significa. Vamos embora! Olha só, aqui eu estou trabalhando com os conceitos da terapia de aceitação e compromisso, que é uma abordagem moderna de terapia cognitiva comportamental, ok? Então olha só, a inflexibilidade psicológica se traduz por pelo menos 6 conceitos muito importantes que nós vamos ver agora. Se liga! O primeiro conceito é a fusão cognitiva. Isso significa que a pessoa está de fato fundida com seus próprios pensamentos, como o nome diz. Ou seja, ela interpreta o que pensa e sente como se fosse a própria realidade e acaba não enxergando os eventos do meio em que ela está como de fato acontecem, mas como ela acredita ser verdade. Então olha só, já vemos que esse é um processo importante que forma a rigidez comportamental, não é não? Ou seja, o que eu penso e sinto, o que eu penso e sinto é a verdade, é a realidade e não o meio lá fora. E é só o primeiro, hein? Eita, mas vem lá, vem cá comigo, vamos embora entender. O segundo conceito, que é um pouco mais intuitivo, é a esquiva experiencial. E é intuitivo porque trata-se de fugir ou evitar as experiências. E nesse caso que estamos falando, as experiências sociais, as experiências que envolvem o relacionamento com as outras pessoas. Aquela escapada, sabe, que a gente dá para não ter que se expor em público. Agora, por que isso leva a uma inflexibilidade psicológica? Em um primeiro momento é simples, porque não desenvolvemos repertório comportamental de enfrentamento da situação. Ok, fique com isso por enquanto. E olha só, esse processo é tão relevante que esse estudo aqui explica que as mudanças na esquiva experiencial, ou seja, passarmos a enfrentar as situações em vez de esquivar delas, explicam até 89% das mudanças no nível percebido de ansiedade social da pessoa. Em poucas palavras, começar a enfrentar em vez de se esquivar pode melhorar demais a sensação que você tem de ficar ansioso ao ter que se relacionar com as pessoas ou se apresentar em público. O terceiro conceito é o apego a um eu conceitual. Calma. Pô, Edu, ficou meio filosófico isso aí, né? Calma, vou explicar. Isso quer dizer que criamos um conceito sobre nós mesmos, sobre quem somos, sobre nossa identidade, sobre nossa personalidade. Por isso um eu conceitual. É um conceito que temos do nosso eu. E acreditamos fielmente nessa narrativa, sem questioná-la. E falamos para os outros, eu sou de tal forma. Como se isso fosse uma questão absoluta, ou seja, você é o que é em todas as situações. Não é bem assim que funciona. Fica aí nesse vídeo que lá no final eu vou explicar que na verdade o nosso eu ele é contextual, ou seja, nós agimos de forma diferente, de acordo com o contexto. Segura aí! Acontece que quando temos um eu conceitual, um eu rígido, nós perdemos a flexibilidade psicológica, perdemos a capacidade de nos adaptar, de criar repertório nas situações. Não nos adaptamos a mudanças. O que vai nos levar lá ao segundo ponto, lembra? A esquiva experiencial. Já que não temos repertório para lidar com o mundo, vamos tender a esquivar da maioria das situações, das experiências que temos que passar. E isso por não aceitar algo diferente do que já acreditamos ser. O quarto conceito é a dominância de um passado já enraizado em nós ou de um futuro temido nos nossos pensamentos. Percebeu? Ou estamos lá atrás ou estamos lá na frente. E o agora? De forma geral, quer dizer que a pessoa acredita que o passado já criou um destino para o que ela é e não há muito mais o que fazer, não há como ser tão diferente do que ela já é. Essa é uma questão de personalidade que é muito falada. Ou então ela teme o que está por vir, ela teme o que ela possa ser, no que ela possa se transformar e que é muito diferente do que ela já foi. Então percebe? Tem a ver também com o eu conceitual. Óbvio, pessoal, que esses conceitos estão interligados, teria que ser assim.
Senão, eles não formariam em conjunto a inflexibilidade psicológica, ok? Isso daí implica que a pessoa nunca consegue avaliar o momento atual e assim ela não se sente apta a enfrentar as situações sociais. Vamos lá, tá acabando. São 6 conceitos, estamos no 5º, que é a falta de valores. Exatamente. Essa pega um pouquinho mais na gente, né? Como assim? Eu não tenho valores? Às vezes não. Valor é um conceito abstrato de forma geral que a gente atribui como muito importante na nossa vida e que cria objetivos, cria metas, cria inclusive um senso de propósito, algo pelo qual lutar, algo pelo qual se esforçar, algo pelo qual vale a pena fazer as atividades do seu dia. Esses valores têm que estar muito claros, muito certos nos seus pensamentos de forma geral e nos seus sentimentos quando você vai fazer alguma coisa. Ou seja, você tem que colocar os seus valores em tudo que você faz. Se algo que você está realizando está muito fora daquilo que você cria como valor, não faz sentido na sua vida. Pior é quando esses valores não são claros, quando você não entende quais são eles. Isso faz com que você fique inflexível em termos psicológicos. Eu vou explicar por que, ainda que pareça contraintuitivo. E eu digo isso porque você deve pensar, mas se eu tiver um valor muito rígido, eu estou sendo rígido e rigidez é inflexibilidade, não é? Na verdade, não, porque a falta de valores vai fazer com que você haja sempre de acordo com alguma intuição que você já criou, de acordo com um condicionamento que foi criado no teu estilo de vida, de acordo com os contextos que você se desenvolveu, e você agirá sempre daquela forma, achando que aquela é a melhor forma, e não guiado por seus valores. Entende? É diferente e ao longo do tempo a gente vai pegando isso com mais clareza, ok? O último conceito é a impulsividade. E olha só, esse processo comportamental causa a inflexibilidade psicológica exatamente porque não treinamos desenvolver uma elaboração cognitiva, ou seja, pensamentos antes de agir. O impulsivo não é aquele que age de imediato, age como resposta imediata a um estímulo. Ok, se a gente consegue criar pensamentos, se a gente consegue elaborar um pouco melhor a situação antes de agir, não estamos sendo impulsivos, estamos sendo mais controlados, mais equilibrados, como a gente fala popularmente. Porém, isso significa que estamos criando flexibilidade psicológica, estamos criando alternativas de ação na nossa cabeça. Parece que não há mais uma única forma de agir, há várias, e agora eu posso escolhê-las. E é aí que entra a nossa liberdade de escolha. Quando agimos de forma impulsiva, agimos conforme a nossa intuição, conforme o nosso instinto e não conseguimos ter flexibilidade psicológica, ok? Bem, fechamos os 6 conceitos. Vamos revisar para ficar bem claro aqui então. Fusão cognitiva, esquiva experiencial, apego a um eu conceitual, dominância nos pensamentos do passado e do futuro e meio que ausência de pensar no presente, falta de valores e impulsividade. Acontece que ansiedade social, fobia social, timidez, esses nomes querem dizer a mesma coisa, pessoal. O que muda em geral é a percepção que a gente tem, o significado que a gente dá do nível. Então, meio que intuitivamente, a gente acredita que timidez é um nível baixo, é só uma pessoa um pouco tímida, que não consegue fazer algumas coisas. Ansiedade social parece que é uma coisa um pouco mais grave, fobia social mais gravíssima. Todos querem dizer a mesma coisa, porque o nível tem que ser medido através de testes, através de acompanhamento clínico, através de vários fatores para a gente entender qual é o nível. O conceito mais comum, mais clínico ou até mais científico seria ansiedade social. O conceito mais popular, que é do dia a dia, é a timidez. Mesma coisa, ok? Então voltando, acontece que ansiedade social está diretamente relacionada a esses 6 aspectos que nós citamos que formam a inflexibilidade psicológica. Pô, Edu, então quer dizer que uma pessoa tímida, uma pessoa que tem ansiedade social, ela é rígida, ela tem uma certa inflexibilidade nas situações? Exatamente, e é isso que a deixa tímida, porque ela fica com medo de fazer algo diferente do que ela já tem como conceito próprio, algo diferente que possa ser julgado pelas pessoas. E isso cria uma certa ansiedade, cria um certo medo de agir na frente das pessoas. Então olha só, sem enrolação e sem segredos. A melhora na sensação pessoal dessa sua ansiedade social, dessa sua timidez, ela vai se dar quando a gente consegue reverter esses 6 processos, criando mais flexibilidade.
Agora, como? Inclusive, guerreiros, o estudo que eu citei levantou um dado de que após 12 semanas de persistente inflexibilidade psicológica, inflexibilidade, ou seja, a pessoa vivendo de acordo com aqueles 6 conceitos que eu trouxe, talvez uns mais que outros, mas ok. Tendo essa inflexibilidade, após 12 semanas, vai elevar o nível de ansiedade social. Então quer dizer que você não tem um diagnóstico, não tem algo que é fixo. Ah, eu sou tímido, eu sou ansioso socialmente. Não! Acontece que, de acordo com o contexto, de acordo com o momento que você está vivendo, com algumas decisões que foram tomadas, isso pode elevar essa sensação de ansiedade social. Exatamente. E num outro momento pode estar mais baixo. E é por isso que muita gente diz, nossa, teve uma época que eu era mais, hoje eu sou menos. Outras pessoas dizem o contrário. Nossa, eu era super falante com as pessoas e hoje eu estou super tímido. É algum contexto que está formando isso. Então, olha só, poderíamos hipotetizar a forma contrária, não é? Após 12 semanas fazendo o contrário desses conceitos, que eu vou explicar como se faz isso, daqueles 6, ou seja, ganhando flexibilidade psicológica, então estaríamos reduzindo o nível de ansiedade social. É bem plausível levantar essa hipótese e ver se é possível, né? Pois é, muitos estudos clínicos mostram que isso acontece. Inclusive é por isso que, por opinião pessoal, eu coloco que no mínimo 12 semanas são necessárias para você começar a sentir uma diferença em relação à tua ansiedade social. Mas vamos lá, como que a gente faz isso? Vamos reverter os 6 conceitos. Eu seria leviano demais se eu pegasse e falasse apenas o contrário de cada um deles, né? Isso você já faz por conta própria. Então eu vou explicar detalhadamente como é que a gente reverte esse processo. Anota aí para não esquecer. Olha só, então o primeiro passo é a aceitação. E isso significa uma disposição para experimentar eventos privados, ou seja, seus pensamentos, seus sentimentos, algo que só você tem acesso. É diferente do evento público, ok? Quando falamos em termos de comportamento. Então, olha só, a aceitação é uma disposição para experimentar eventos privados sem querer alterar a sua forma ou a sua frequência. Isso quer dizer que você não vai ficar pensando, eu não posso pensar isso, eu não posso sentir isso, eu estou sentindo. Se você está sentindo e pensando, é uma resposta automática do teu corpo de acordo com o contexto que você está vivendo. Tentar mudar isso apenas através de pensar algo diferente, sentir algo diferente, se forçar a fazer alguma coisa só para mudar de sensação, não vai mudar a tua ansiedade social. O primeiro passo, na verdade, é aceitar que isso está acontecendo e tudo bem de acontecer. Porque você já compreendeu, então, que você está vivendo num ambiente, você está vivendo algumas situações que está aumentando o seu nível de ansiedade social. Então, você vai ter que aceitar que isso está acontecendo para poder reverter o processo. E, de fato, a aceitação é um processo ativo de mudança. Então, olha só, conhecer seus pensamentos, conhecer seus sentimentos, dar nome a eles, dizer é isso que eu estou pensando e sentindo, provavelmente por causa de tais situações. Isso é muito importante. Nesse processo ele é fundamental e por isso que é o primeiro. O segundo passo, presta atenção, guerreiro, é depois de ter aceitado os teus eventos privados, você os desassocia da realidade que você está vivendo. Entenda que uma coisa é o que você sente e pensa, o que você está sentindo internamente. Outra coisa são os fatos externos. Olha só, na prática significa assim, não é porque você pensa e sente que alguém pareça estar te julgando que de fato esse alguém esteja te julgando. Talvez ele esteja e muito provavelmente, ele esteja com processos internos dele sendo vividos e na verdade está preocupado consigo mesmo. Só que na tua interpretação, do jeito que você aprendeu a ler as pessoas, parece que ele está te julgando. Então olha só, o que você pensa e sente é diferente do que está acontecendo. E entender isso e desassociar, desacoplar isso, vai fazer parte de um processo chamado desfusão cognitiva, que é o contrário da fusão, ou seja, estamos desacoplando o nosso pensamento dos fatos externos, do mundo externo que estamos vivendo. Legal demais, né? Vamos lá, agora o terceiro passo é preciso martelar um pouco essa noção que temos de nós mesmos, essa versão rígida
de que somos assim, é assim que eu sou, é assim que eu serei, em todas as situações, em todos os contextos. De acordo com a psicologia mais moderna, baseada em evidências, todas as pessoas são contextuais e não conceituais. Entende a diferença disso? Uma pessoa conceitual é uma versão rígida dela mesma. É como ela tem uma personalidade, um jeito de ser que não será diferente em nenhuma situação. Uma pessoa contextual é uma pessoa que age diferente de acordo com o contexto. Se você parar para observar um pouco, você vai ver que é muito mais evidente isso, não é? Nós agimos diferente com pessoas diferentes, nós agimos de forma diferente em ambientes diferentes. E talvez você fale, mas isso é falta de integridade ou falta de autenticidade. Na verdade, não. Pelo contrário, é óbvio que agiremos diferente, porque cada pessoa vai nos dar um estímulo completamente diferente e que talvez vai nos deixar mais à vontade de sermos brincalhões ou risonhos. Outras pessoas vão dar um estímulo que sentiremos que teremos que ser mais sérios, mais formais ou até no ambiente adequado. Então, quebrar essa versão rígida que temos sobre nós mesmos é muito importante nesse processo de ganhar flexibilidade psicológica que vai reduzir o nível de timidez e ansiedade social. Tá entendendo como é que funciona isso? Então vamos lá, o quinto passo não tem muito como ser diferente, óbvio, estabeleça valores. Como eu já disse, se está faltando valores, estabeleça valores. Como que eu vou fazer isso, Edu? Ora, crie uma lista de coisas que você sabe que são importantes e que você percebe que em vários ambientes, em vários contextos, com várias pessoas, você julga que tal elemento é muito importante. Por exemplo, imagine que você valoriza muito o comprometimento com alguma coisa, ou seja, quando você se propõe a fazer, você acha que tem que ser feito daquela forma. Ainda que isso possa parecer rigidez, você tem isso como um valor em várias situações. E talvez você, se tiver isso como um valor, até pense, mas isso é um valor para todo mundo? E não necessariamente. Tem pessoas que não se comprometem e tudo bem. Não percebem que isso é algo importante. Então isso não é um valor muito grande para essas pessoas. E não tem certo e errado. Existe uma lista de valores que a gente pode atribuir e que uns vão preferir alguns, outros vão preferir outros, mas todos são bons valores. Agora eu vou te explicar, porque eu sei que você deve estar falando, mas isso é rigidez, eu estou agindo conforme um único valor que eu atribuí. Não é. Olha só, se você não se guia por valores, ou seja, se você age de acordo com o que está acontecendo de forma impulsiva, que vai levar a gente para o último conceito que eu já falei, então você vai agir dessa forma intuitiva, vai criar essa impulsividade e aí não vai criar alternativas através dos seus pensamentos para agir de uma forma diferente. O valor faz com que você raciocine sobre a situação e crie alternativas para agir de várias maneiras. Isso é flexibilidade psicológica e que vai gerar aumento de repertório comportamental, que é a capacidade de agir em diversos ambientes, em diversas situações, fazer esforços diferentes para resolver um mesmo problema ou problemas distintos. E para fechar, ação comprometida. Isso significa tomar uma atitude conforme os seus valores e objetivos, apesar de não estar se sentindo bem, apesar de ter pensamentos ruins sobre você naquele dia, apesar de falar hoje eu não estou bem, mas eu farei o que eu tenho que fazer. Isso se chama ação comprometida. Só que olha só, é preciso desenvolver todos aqueles processos que eu já citei, desde a aceitação, passando por enfrentar as situações, para daí conseguir desenvolver essa ação comprometida. Edu, é um processo rápido que eu vou fazer em pouco tempo? Não, como eu falei, no mínimo 12 semanas para começar a perceber a diferença. Tem que fazer, tem que seguir. É assim que a gente muda comportamentos. Comportamentos não se mudam da noite para o dia. Pô, Edu, é bastante coisa. Claro que é. Por isso é necessário esforço, paciência, comprometimento, dedicação e persistência para conseguir as mudanças que você deseja para a tua vida. Especialmente se for um tipo de comportamento que causa sofrimento, como a ansiedade social, que eu sei que causa, porque eu já estive nesse lugar aí. Mas eu sei que se você ficou até o final desse vídeo, você já está comprometido com a mudança, porque você já está buscando conhecimento. E buscar conhecimento é um comportamento.
um comportamento muito útil e eficaz, inclusive. Então eu já sei que você vai começar a aplicar alguns conceitos que a gente discutiu aqui, né? Então volta lá neles, revise e deixa um comentário se você ficou com alguma dúvida. Às vezes você tem alguma dúvida que inclusive é algo além desse vídeo, que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. E também não se esqueça de se inscrever nesse canal para você receber mais conteúdos como esse. Então vamos lá, força no processo e não se esqueça que só aguenta quem enfrenta. Tamo junto!